Sobre esse assunto, eu quero conversar agora com o senador Efraim Filho, que é do União Brasil da Paraíba. Ô senador, só uma pergunta primeiro. O senhor é o relator da Comissão de Assuntos Econômicos nesse grupo que está reunido exatamente para esse assunto, né? É isso. Evandro, boa noite primeiro a você, saudação aí a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que nos assistem por todas as plataformas. A posição é o coordenador do grupo de trabalho, porque a PEC ela será apreciada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, mas o debate também ocorrerá de forma paralela na comissão temática, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. E para coordenador desse grupo de trabalho, eu fui designado pelo presidente da comissão e estaremos atuando, realizando audiências públicas, estudos, fazendo o debate acontecer com a missão de formalizar sugestões para o relator da matéria, o senador Eduardo Braga, de eventuais modificações no texto, modificações supressivas, aditivas, enfim, retirar do texto aquilo que não funciona, colocar no texto que porventura tenha faltado na Câmara dos Deputados, será essa a missão na Comissão de Assuntos Econômicos. Excelente, senador. Então, nomenclatura organizada aqui. O senhor é coordenador para a gente poder falar corretamente. E aí eu queria entender do senhor quais são os passos que vocês pretendem dar em relação ao projeto que veio para o Senado. Tem algo que o senhor possa adiantar para a gente, por exemplo, que chama a atenção, que na visão do senhor não seria um caminho correto? E também, quando que esse grupo deve se reunir agora? Já na primeira semana, Evandro, vamos começar com a aprovação no cronograma e um plano de trabalho. Eu vejo dois eixos, tá, de discussão. Um eixo com o setor produtivo. Então é preciso ouvir indústria, agro, setor de comércio e serviços para medir esse impacto real na vida das empresas e na vida das pessoas, algo que faltou na Câmara. Sim. Um segundo eixo, os entes federativos. Entender qual o impacto nos municípios, nos estados e na União Federal. Então, eu acho que esse é o pontapé inicial. Dentro dessa largada, as primeiras discussões já nos trazem 4 temas que me parece que ali moram as principais dúvidas e os principais questionamentos. Primeiro deles, o tempo de transição. Segundo deles, o valor das alíquotas e se é possível colocar uma alíquota máxima na PEC. Terceiro deles, a questão da permanência do Simples, tá certo? Principalmente para os pequenos e os médios, é de vital importância a existência do Simples. E nesses temas é que nós iremos debater, eu acredito, na maior parte do tempo. Senador... E o Conselho Federativo, perdão. E o quarto ponto, o Conselho Federativo, logicamente, é um dos temas também mais palpitantes. E aí eu queria saber do senhor, né, dentro desses temas, se o senhor, olhando a proposta como está hoje, tem uma preocupação de que há a possibilidade de se aumentar a tributação, porque esse é um debate que está acontecendo muito, enquanto as alíquotas não ficam assim à mostra, para que todos possam avaliar de uma forma mais profunda. Essa é uma preocupação que existe e não é só minha. Ela é compartilhada principalmente pelo empreendedor, pelo setor produtivo. Mas eu vejo uma convicção muito forte do Congresso Nacional, em especial do Senado, e particularmente como líder do União Brasil, a terceira maior bancada do Senado Federal, o nosso sentimento é de votar uma reforma tributária para facilitar a vida do empreendedor, a vida do cidadão, do contribuinte. A reforma tributária ela tem que vir para melhorar a vida de quem paga o imposto, não é para melhorar a vida de governo, não é para facilitar aumento de carga tributária e aumento de arrecadação. Estaremos longe de votar qualquer texto que signifique aumento de carga. E como ter uma segurança de que seremos capazes de evitar isso? Com a previsão de alíquota máxima no texto, né? A PEC, a emenda à Constituição, ela não é o elemento correto, por exemplo, para você trazer se a alíquota vai ser 22,3, 24, 23,9, não. Ela vai estipular ali um teto máximo. E isso o Senado pode fazer. Foi uma lacuna que ficou da Câmara. Então, por exemplo, nós poderemos dizer, baseado em dados, números e estudos, que para chegar à carga neutra, que significa a carga de impostos que uma empresa paga hoje, seja igual a que ela vai pagar no novo modelo após a reforma, então um teto
a alíquota máxima de 25%, porque aí a gente cria um freio para que o governo não possa amanhã querer aumentar essa carga. E concluo com a última preocupação justificando, porque a PEC ela tem um quórum maior, de 308 votos. A lei complementar, que vai regulamentar a matéria, é de 257. Então, por isso que é imprescindível que venha na PEC, com quórum de 308, o teto máximo da alíquota, porque ninguém no Congresso vai querer votar uma reforma que signifique aumento de imposto. Senador, Dora Kramer está aqui conosco também, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Vai lá, Dora. Boa noite, senador. Eu queria saber, porque agora o ministro Fernando Haddad diz que pretende mandar a segunda parte, a outra parte, a reforma que diz respeito ao imposto de renda. E a gente sabe, o ano que vem é ano eleitoral. O senhor vê alguma possibilidade desse assunto caminhar no Congresso? Dora, primeiramente, minha boa noite a você. Primeiro, é preciso perceber que essa segunda fase da reforma tributária, que trata da renda e do patrimônio, né, então envolve aí imposto de renda, questão da desoneração da folha de pagamento e outros temas que não são o tema do consumo, que é essa primeira renda, ela só pode vir depois de concluir essa etapa. Então, realmente, a gente não imagina que conseguirá concluir com as modificações que o Senado fará e que a Câmara terá de avaliar antes do final do ano. Então, ficará para o segundo, para o ano que vem, para o segundo ano da legislatura. E a sua preocupação é a de todos nós. Será que as eleições irão contaminar esse debate? Então, é preciso avançar e evoluir o quanto for possível. Quanto antes, melhor. Agora, nós conseguimos já fazer algumas reformas estruturantes que, em tese, eram mais áridas para o diálogo com a sociedade, reforma previdenciária, reforma trabalhista. Então, eu acredito que sim, a reforma tributária é possível que ela possa avançar já nesse segundo ano. Inclusive, senador, a gente está agora, né, recebendo também o pessoal da rádio que estava acompanhando a Voz do Brasil, e eu dou uma boa noite para você que nos ouve. A gente está conversando agora com o senador Efraim Filho, do União Brasil, que inclusive coordena a comissão que está analisando a reforma tributária que vai seguir no Senado agora, depois do recesso. Então, boa noite para todos, unidos em todas as plataformas. Senador, recentemente eu entrevistei um deputado federal aqui e questionei ele sobre a votação da reforma tributária. E ele fez uma crítica, o seguinte, ele falou, olha, eu votei não porque eu não sei como eu poderia votar sim numa reforma em que eu tive apenas meia hora para analisar. E eu queria entender se no Senado deve ser completamente o oposto, ou seja, vocês vão analisar com muito mais cuidado para que ninguém, nem mesmo alguém que seja da oposição, possa dizer depois que disse não apenas porque não teve tempo de avaliar a proposta. Evandro, você está correto. E aonde é que vai ter a grande diferença do cronograma da Câmara para o cronograma do Senado? A Câmara, ela debateu 6 meses, mas debateu várias propostas, diversas opiniões, sugestões. Quando se veio ter o texto, se teve o texto em uma semana, na semana seguinte foi a votação. E aí o deputado está correto. O debate ficou extremamente limitado, principalmente porque muitas das mudanças vieram já ali na reta final, já em plenário. O Senado vai preencher essa lacuna, vai corrigir esse equívoco, porque, veja só, nós já vamos começar com um texto. Nós abemos texto, então está ali, texto aprovado, a espinha dorsal. E aí vamos ter de 60 a 90 dias só para debater a proposta, o texto, o que é ali que está errado, o que é que está faltando, o que é que deve ser suprimido, o que é que pode ser adicionado ao texto que faltou na Câmara. Então, realmente, o que o Senado poderá proporcionar à reforma tributária será o debate de texto propriamente dito, que faltou na Câmara dos Deputados. É isso que cada um quer perceber no final das contas. Quem é do setor produtivo, seja do agro, da indústria, do comércio, serviço, o cidadão comum, contribuinte, a pergunta que ele se faz é essa: eu vou pagar mais imposto? Porque se eu for pagar mais imposto, é difícil ser a favor. Se tiver pelo menos uma carga neutra, nós queremos avançar e precisamos avançar, porque se tem um consenso na reforma tributária é que o atual modelo é arcaico,
obsoleto, está esgotado, só atrapalha quem produz, joga o Brasil lá nas últimas posições, né, do ambiente de negócios, da liberdade econômica. Então, todo mundo quer um modelo mais simples, mais desburocratizado, agora que, por favor, não venha acompanhado de aumento de impostos nem de carga tributária. O governo tem de ter essa percepção. Tem que ser feita uma reforma tributária pelo olhar de quem produz, para melhorar a vida de quem produz. Reforma tributária para melhorar a vida do governo vai acabar não passando.